O meu nome é Leonor Silva e tenho 34 anos. Na festa do 38º aniversário de casamento dos meus pais, no quintal da nossa casa em Sintra, a minha irmã Mariana sentou-se no colo do meu marido Carlos em frente a 40 convidados. Ela levantou o seu copo de vinho e riu-se. A minha mãe levantou imediatamente o dela e disse em voz alta que eles até ficavam melhor juntos. Disse que a Leonor estava demasiado ocupada a salvar estranhos e a injetar hormonas no seu corpo vazio para alguma vez dar um filho a sério ao Carlos. De qualquer forma, toda a família desatou a rir. Eu levantei-me a tremer, com a dor de 3 ciclos de fertilização in vitro falhados ainda em carne viva no meu peito. O Carlos não se mexeu de imediato. Depois, levantou-se lentamente, olhou diretamente para a Mariana e disse uma única frase que lhe apagou o sorriso do rosto e transformou o copo da minha mãe em gelo na sua mão. O que nenhum deles sabia era que esta humilhação pública não era o fim da minha história. Foi o momento exato em que os seus segredos cuidadosamente escondidos começariam a destruí-los a eles. Bem-vindos de volta aos episódios de vingança. Este é o canal onde a traição familiar começa com um brinde e acaba com provas incontestáveis. Se alguma vez foste apunhalado pelas costas pelas pessoas que mais te deviam amar, fica comigo, deixa um comentário abaixo e subscreve. A verdadeira história está apenas a começar. Eu e o Carlos estamos casados há 6 anos. Conheci-o no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, às 3 da manhã, em setembro de 2018. Ele estava sentado ao lado da mãe na sala de espera das urgências. Ela tinha entrado com dores no peito que acabaram por ser apenas azia. Eu estava a fazer horas extraordinárias, ainda vestida com a minha farda, e sentei-me a 2 cadeiras de distância porque era a única cadeira com um apoio de braço que funcionava. Ele passava a vida a encher o copo de água da mãe. Agradecia a todos os enfermeiros que passavam. Quando finalmente saí do meu turno, às 6 da manhã, ele perguntou se me podia pagar um café. Eu disse que sim, porque ele não olhou para mim como uma mulher que queria impressionar. Olhou para mim como uma pessoa de quem se queria lembrar. 22 meses depois, em junho de 2020, casámo-nos no pequeno jardim atrás da igreja paroquial de São Martinho, perante 42 das pessoas que mais nos amavam. O Carlos tinha 30 anos, eu tinha 29. Ele já dava aulas de história na escola secundária de Santa Maria e era treinador dos juniores de futebol. Eu tinha acabado de completar o meu primeiro ano como enfermeira especialista em anestesia no Hospital de Santa Maria, a adormecer doentes e a trazê-los de volta à vida para ganhar o meu sustento. Ele ganhava 25 mil euros por ano. Eu ganhava 75 mil euros. A minha mãe nunca me deixou esquecer qual número era qual. Ela tinha a mania de perguntar sobre o meu ordenado nos jantares de família, fazendo depois uma pausa antes da sobremesa para perguntar quando é que o Carlos ia finalmente subir na vida. Como se um homem que fazia ovos mexidos às 10 da noite para a sua mulher exausta já não tivesse subido na vida. Nas manhãs a seguir aos meus turnos da noite, o Carlos tinha sempre café à minha espera na bancada da cozinha. Naquele mês de abril, 3 semanas antes da festa de aniversário dos meus pais, cheguei a casa às 6 da manhã, depois de um turno de 14 horas, e encontrei algo novo na bancada ao lado do café. Um cartão dobrado. Na sua caligrafia de professor, a caneta azul, 4 breves linhas. 3º ano consecutivo. Seja qual for o resultado, estou aqui. Ele andava a contar os ciclos de FIV da mesma forma que eu os contava. Não o dizia em voz alta há semanas, porque eu lhe tinha pedido que não o fizesse. Sussurrei da bancada que ele não precisava de o ter feito. Ele estava encostado à ombreira da porta, com o cabelo ainda molhado do duche. Ele disse que precisava. Guardei o cartão na gaveta juntamente com a nossa certidão de casamento e a carta do Centro de Fertilidade de Lisboa. Quando me virei, o telemóvel dele estava a vibrar em cima da mesa. Ele pegou nele, olhou para o ecrã e virou-o para baixo sem atender. Eu não perguntei. Ele não ofereceu explicações. Era assim a dinâmica da nossa casa. 2 domingos antes do aniversário, a minha mãe Helena convidou-nos para jantar na casa onde cresci, na Avenida Dom Afonso Henriques. Ela convidava sempre o Carlos. Convidava-me a mim porque eu vinha com ele. A minha irmã mais velha, Mariana, estava lá com os 2 filhos do seu casamento com o Bernardo Costa. O Tiago, que tinha 8 anos, e a Joana, que tinha 5. A minha mãe tinha sentado a Mariana ao lado do Carlos, tal como assentava ao lado do Carlos em todos os jantares de família há 1 ano. A Mariana tocou no braço dele 2 vezes durante a bênção da refeição.
Ninguém naquela mesa achou aquilo estranho, exceto eu. A meio da refeição, a Mariana esticou-se à frente do Carlos para chegar ao sal e deixou a mão repousar no ombro dele durante mais tempo do que o sal exigia. Disse-lhe que ele era o único homem naquela casa capaz de cortar o cabrito sem se queixar. A minha mãe, do outro lado da mesa, comentou que certas mulheres apreciam isso. Perguntou logo de seguida se eu não concordava. Toda a sala se riu. Eu também me ri. Tinha 34 anos de prática. Depois do jantar, o Carlos ficou no alpendre das traseiras a fazer uma chamada telefônica. A voz dele era demasiado baixa para eu conseguir ouvir as palavras. Quando abri a porta para lhe levar um café, ele desligou a chamada imediatamente e guardou o telemóvel no bolso. Deu-me um beijo no topo da cabeça. Perguntou se eu queria ir para casa. Eu disse que sim. Não perguntei com quem ele estivera a falar. O Carlos tinha começado a correr nas manhãs de sábado naquele mês de janeiro. Nunca me convidava. Dizia que precisava de silêncio. No terceiro sábado de abril, o sábado antes do aniversário, encontrei um envelope dobrado no bolso dos calções de corrida dele quando estava a tratar da roupa. Não havia carta nenhuma lá dentro. Apenas 3 palavras na sua caligrafia na parte de fora do envelope. Setembro a novembro. Pus os calções na máquina de secar. Voltei a colocar o envelope exatamente onde o encontrei. Disse a mim mesma que confiava nele. Confiava nele há 6 anos. Fosse o que fosse que aqueles 3 meses significassem, ele dir-me-ia quando estivesse pronto. Naquela tarde, o meu pai Duarte veio à nossa casa arranjar um cano lento na cozinha. Tinha sido canalizador durante 40 anos antes de se reformar em 2022 e continuava a recusar-se a deixar-me pagar a um estranho por algo que pudesse ser resolvido com uma chave de tubos. Quando terminou, foi até a garagem sem dizer porquê, e eu segui-o porque sabia que a cadeira da papa ainda lá estava, feita de carvalho maciço. Ele tinha-a comprado numa marcenaria em Mafra há 3 anos, logo a seguir ao nosso primeiro ciclo de FIV falhado. Tinha-a trazido num domingo à tarde, colocado na nossa cozinha e dito que era para quando estivéssemos prontos. Eu tinha chorado nos braços dele à entrada da garagem. Não tinha conseguido mexer na cadeira desde então. Ele ficou a olhar para ela durante muito tempo. Depois disse, sem se virar, que ainda pensava no dia em que a comprou. Eu disse-lhe que estávamos a tentar outra vez. Ele respondeu que sabia, com a voz muito baixa, mas disse que queria que eu soubesse que, acontecesse o que acontecesse a seguir, ele estava do meu lado, e não do dela. Ele disse a palavra dela da mesma forma que um homem diz um nome que não se atreve a pronunciar. Eu não sabia na altura a qual das mulheres ele se referia. 2 semanas depois, compreenderia que se referia a ambas. O Carlos estava a cortar a relva no jardim da frente na manhã seguinte, quando o telemóvel dele se iluminou na bancada da cozinha, ao lado do meu café. Olhei para o ecrã sem intenção. Rita, 4ª, chamada hoje. Fiquei a olhar para aquilo durante muito tempo. Quando ele voltou a entrar para beber água, perguntei quem era a Rita. Ele respondeu com demasiada calma que eram apenas coisas da escola. Eu acenei com a cabeça. Acabei de beber o meu café. Quando ele voltou a sair, abri a lista de funcionários da escola secundária de Santa Maria no meu portátil e pesquisei por Rita. Não havia nenhuma professora, treinadora, conselheira ou auxiliar com esse nome em todo o agrupamento. Antes de vos levar pela história familiar que culminou naquele brinde, deixem-me avisar-vos já. As provas tornam-se piores a partir daqui. Se estão aqui por justiça e não apenas por mexericos, fiquem comigo. Precisam de saber algumas coisas sobre a minha mãe antes de vos levar de volta ao dia 25 de abril. A Helena Silva é a secretária da Igreja Paroquial de São Martinho há 19 anos. Ela dirige o grupo de senhoras da paróquia, que tem cerca de 60 membros ativos, e reúne-se no salão paroquial todas as quintas-feiras. Ela tem um inário favorito que guarda no banco da frente e uma cadeira favorita na cozinha do salão, onde mais ninguém tem permissão para se sentar, a não ser ela. Todas as mulheres daquela igreja já a ouviram dizer a frase de que o Senhor não pede, Ele nomeia. A maioria delas tem a certeza de que a minha mãe acredita que Ele a nomeou a ela. Ela tinha 26 anos quando casou com meu pai, em abril de 1988. A Mariana nasceu 8 meses e meio depois. Em dezembro desse ano, a minha mãe disse a toda a gente na igreja que a Mariana tinha nascido prematura. Ninguém contou os meses. Sintrá é esse tipo de terra. Eu nasci 2 anos e meio depois da Mariana, em abril de 1991. Desde o dia em que tive idade para reparar, a minha mãe tinha um sistema.
A Mariana recebia o vestido novo para a Páscoa. Eu recebia o vestido velho da Mariana. A Mariana recebia as aulas de piano. Eu recebia uma Bíblia usada. Quando a Mariana fez 15 anos, a minha mãe deu-lhe uma camisola de cachemira de uma boutique no Chiado, que custou 150 euros. Quando eu fiz 12, ela deu-me uma Bíblia Sagrada edição pastoral com capa de pele, com uma dedicatória na contracapa que dizia ser para a filha que compreende o sacrifício. Ainda tenho essa Bíblia na prateleira da minha sala. Durante 22 anos, pensei que a dedicatória era um elogio. Não era. Era uma instrução. O Carlos e eu começamos a FIV em março de 2023. O primeiro ciclo falhou à terceira semana. O embrião simplesmente parou de se desenvolver. O segundo ciclo, em fevereiro de 2024, chegou à sétima semana antes de eu abortar espontaneamente na casa de banho do trabalho, entre duas cirurgias. O terceiro ciclo foi em outubro de 2025. Não quero descrever os dias que se seguiram à transferência. Direi apenas que, quando o Dr. Barreto nos disse que o teste beta-HCG era negativo, o Carlos conduziu-nos até casa a partir da clínica e não ligou o rádio durante a meia hora que durou a viagem. Tínhamos gasto 35 mil euros do nosso próprio dinheiro naqueles 3 ciclos. O seguro não cobria nada. Guardei as faturas na gaveta de cima da minha secretária, numa pasta de arquivo etiquetada como ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3. Quando abri essa gaveta na segunda-feira após o fracasso do terceiro ciclo, reparei em algo no fundo da pasta que não era meu. Uma única folha, a impressão de um pedido submetido ao Departamento de Arquivo Clínico do Centro de Fertilidade de Lisboa. A assinatura no fundo era do Carlos. O pedido solicitava o processo clínico completo do meu ciclo 3, incluindo a documentação da cadeia de custódia da embriologia. Ele tinha o submetido 12 dias antes. Não me tinha dito nada. Uma semana depois, a minha mãe deixou-me uma mensagem de voz. Não perguntou se eu estava bem. Não mencionou o ciclo. Disse com aquela voz pastoral que usa para as pessoas, sobre as quais já formou uma opinião. Disse que sabia que eu tinha passado por um momento difícil, mas que a Mariana precisava muito da família neste momento, devido à situação da guarda das crianças. Pediu para não fazer do Natal um drama sobre a FIV este ano. Apaguei a mensagem de voz. Não contei ao Carlos. Andava a apagar mensagens de voz da minha mãe desde que me lembrava de ter um telemóvel. Na semana seguinte, encontrei-me com a minha amiga Catarina Oliveira para beber café na pequena pastelaria em Belas. A Catarina é enfermeira anestesista no Hospital de Santa Maria há tanto tempo quanto eu. Fizemos a especialidade juntas na Faculdade de Medicina de Lisboa. Ela mexeu o seu galão e olhou para mim da mesma forma que olha para os doentes cujos sinais vitais estão a piorar. Depois disse, sem rodeios, que tinha uma amiga técnica no centro de fertilidade. A amiga tinha lhe dito que a identificação materna no meu ciclo 3 não correspondia à data do processo clínico. Algo pequeno, mas estranho. Parei de mexer o meu café. Perguntei qual era o nome da enfermeira. Aqui estava na sala de transferências. A enfermeira do turno da noite. A Catarina disse que achava que ela se chamava Rita qualquer coisa. Lembrei-me do ecrã do telemóvel na bancada da cozinha. Rita, quarta chamada hoje. Não disse o nome em voz alta na pastelaria. Disse a Catarina que lhe ligaria no dia seguinte. Naquela noite, depois de o Carlos adormecer, fui ao quarto de hóspedes onde guardava os nossos álbuns de fotografias. Encontrei o postal de Natal de 2019, o último antes do divórcio da Mariana. A minha mãe estava no centro. A Mariana estava à sua direita, com a mão no ombro da minha mãe. O Carlos e eu estávamos atrás, um de cada lado do meu pai. Virei a fotografia ao contrário. No verso, na caligrafia cuidadosa a lápis do meu pai, estavam 7 palavras que eu nunca tinha notado antes. A verdade vence, mesmo quando tem de esperar. Na quarta-feira, antes do aniversário, a minha mãe ligou-me por causa da festa. Estava a ligar a toda a gente. Tinha de se certificar de que as flores eram do tom exato de creme. Tinha de se certificar de que o padre Eduardo ficava sentado perto da família. Tinha de garantir que a Mariana ocupava um lugar de honra, porque a Mariana tinha passado por tanto. E depois disse, com a mesma voz casual, para eu, por favor, não usar aquele vestido azul marinho outra vez. Dizia que me deixava com um ar cansado. Disse que a Mariana ia de creme, só para que eu soubesse. Eu disse que iria. Disse que ia pensar no assunto do vestido. Depois de desligarmos, abri a carteira do Carlos para pagar uma entrega de pizzas que estava a caminho.
E havia outro pedaço de papel dobrado atrás da sua carta de condução. Um recibo de pagamento do Centro de Fertilidade de Lisboa. Pedido de registros clínicos submetido por Carlos Mendes. Voltei a colocar o recibo onde o encontrei. Paguei ao entregador de pizzas em dinheiro. Comi uma fatia de pé junto à bancada, enquanto pensava na pergunta que me andava a atormentar há uma semana. Se o Carlos me andava a trair com uma mulher chamada Rita, por que motivo andava a pedir registros clínicos sobre o meu ciclo de FIV falhado? Essa pergunta acompanhar-me-ia nas 3 semanas seguintes. 3 semanas depois, salvaria a minha vida. 3 semanas antes da festa, a minha mãe criou um grupo de família no WhatsApp chamado Aniversário 2026. Adicionou 17 pessoas. A tia Madalena Gomes, a irmã mais nova da minha mãe, a minha prima Carolina Vaz, filha da Madalena, o irmão do meu pai, a mulher do padre, meia dúzia de mulheres do grupo de senhoras da paróquia e a mãe do Bernardo, Silvia Costa. Apesar de a Mariana e o Bernardo estarem divorciados há 4 anos, ela adicionou-me a mim e ao Carlos em último lugar. Ela publicou a disposição dos lugares nessa mesma noite. A Mariana ficava na mesa 1 com o Carlos. O meu pai e a minha mãe também ficavam na mesa 1. Eu ficava na mesa 4, perto da porta da cozinha, com a prima Carolina e o padre Eduardo. O Carlos sempre adorou os meus arranjos de flores nas mesas. A minha mãe escreveu debaixo da planta da sala que por isso o tinha posto perto deles. Escreveu que eu ficava na mesa 4 com a prima Carolina, pois tínhamos sempre tanto para pôr a conversa em dia. O Carlos leu essa mensagem por cima do meu ombro. Não disse nada. Apenas acenou com a cabeça uma vez. Eu escrevi uma resposta. Apaguei-a e não escrevi nada. O código de vestuário chegou na manhã seguinte. Tons pastel ou branco para a família. Perguntei no chat se azul marinho servia. A minha mãe respondeu em privado 30 segundos depois. Disse para usar aquilo com que me sentisse melhor. Acrescentou que a Mariana ia de creme, só para eu saber. Abri o meu roupeiro nessa noite. O vestido azul marinho estava pendurado na parte de trás da porta. Foi esse que escolhi. 5 dias antes da festa, a Mariana ligou ao Carlos para lhe pedir o carro emprestado. O dela estava na oficina. Ela morava a 12 minutos de distância, numa moradia perto da barragem do Rio da Mula. O Carlos conduziu até lá, entregou-lhe as chaves e ficou na soleira da porta mais tempo do que precisava. Ela deixou a mão repousar sobre a dele enquanto tirava as chaves. E foi isto exatamente o que ela disse, porque o Carlos contou-me mais tarde. Disse que se as coisas fossem diferentes, ele sabia que ela teria sido a irmã que o teria escolhido. Ele respondeu que as coisas não eram diferentes. Voltou para casa no meu carro. Quando chegou à nossa cozinha, fez algo que eu só ouvi fazer muito mais tarde. Abriu o portátil, escreveu um e-mail para o padre Eduardo. Disse que faltavam 2 semanas e que ela estava a aumentar a pressão. Ao jantar, nessa noite, o Carlos não parava de olhar para a porta da rua, como se estivesse à espera de alguém. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que estava apenas cansado, não estava a mentir, mas também não me estava a dizer a verdade. Na manhã seguinte, encontrei o seu caderno Moleskine preto aberto em cima da mesa da cozinha. Devia ter se esquecido de o fechar antes de sair para a escola. Li as 2 primeiras páginas antes de conseguir parar. 4 de setembro. Primeira mensagem de voz de M, a dizer que Leonor trabalha à noite e a oferecer companhia. 3 de outubro. Encontro acidental na pastelaria na Avenida Dom Afonso Henriques. Ela já lá estava sentada há 1 hora. 9 de outubro. Transferência do ciclo 3. Rita H. no turno. Primeira bandeira vermelha. 12 de novembro. Mensagem escrita. A Leonor está exausta. Devíamos estar a sós. 1 de dezembro. Linguagem da Helena a aparecer nas mensagens de M. O mesmo vocabulário. Treino. Havia mais páginas. Não, as li. Na última página, com uma letra diferente, a do meu pai. Vi uma única linha. 25 de abril, dia da âncora. Fechei o caderno e coloquei-o exatamente onde o encontrei. Não perguntei ao Carlos sobre isso nessa noite. Não perguntei na noite seguinte. Confiava nele. Compreendia com uma certeza que não conseguiria explicar a ninguém que o que quer que ele estivesse a construir era para mim. Na noite antes do aniversário, o meu pai passou por nossa casa para deixar um saco de tomates da sua horta. Não entrou. Foi até a garagem. Eu segui-o. Ele desdobrou um pano cinzento macio e colocou-o sobre a cadeira da papa, a que me tinha comprado há 3 anos.
Não olhou para mim enquanto o fez. Disse para guardar aquela cadeira, acontecesse o que acontecesse no dia seguinte. Pediu-me para não a vender. Depois foi-se embora. Fiquei sozinha na garagem escura com a mão na cadeira coberta durante muito tempo. Na manhã da festa, vesti o vestido azul marinho. O Carlos aproximou-se de mim pelas costas ao espelho da casa de banho e encostou a boca ao meu cabelo. Disse que acontecesse o que acontecesse naquele dia, eu não estaria sozinha. Ele não estava nervoso. Tinha aquele ar que tem na noite antes de um jogo de futebol. Já tinha analisado tudo em vídeo, estava preparado. Eu não sabia o que o meu pai sabia, não sabia o que o Carlos sabia. Só sabia que ambos me tinham dito, de formas diferentes, que eu não entraria naquele quintal sozinha. Ainda assim, entrei nervosa. Não teria acreditado se me dissessem que eu estava a entrar armada. A festa começou às 4 da tarde de sábado, dia 25 de abril, no quintal da casa onde cresci, na Avenida Dom Afonso Henriques. A minha mãe tinha montado 6 mesas redondas debaixo de uma tenda branca alugada. Havia 40 cadeiras dobráveis e 40 marcadores de lugar escritos com a sua caligrafia. Havia 3 arranjos de rosas creme em jarras de vidro e um bolo de aniversário de 3 andares num suporte de madeira debaixo de uma tenda mais pequena, perto do alpendre das traseiras. O Carlos e eu chegamos às 3h30. A Mariana já lá estava. Vestia um vestido creme com decote halter que lhe dava acima dos joelhos. Tinha um batom a condizer com as rosas. Abraçou o Carlos durante 4 longos segundos. Disse-lhe ao pescoço que ele ficava muito bem arranjado. A minha mãe saiu de casa atrás dela. Viu-me de azul marinho e pousou o seu copo de champanhe. Disse com desdém que eu vinha de azul marinho. Perguntou se me tinha esquecido que ela tinha dito tons pastel. Sorri para ela. Não respondi. Passei por ela em direção à mesa 4. A prima Carolina já lá estava com um copo de vinho intocado, a observar a porta da cozinha como se lhe tivessem dito para ficar de vigia. O padre Eduardo estava sentado ao lado dela, a ler a ementa com mais atenção do que a ementa merecia. Ele levantou os olhos quando me sentei. A voz dele foi cautelosa. Disse-me que acontecesse o que acontecesse naquele dia, era para eu saber que a igreja estava com a verdade e não com o conforto. Olhei para ele. Ele sustentou o meu olhar. Depois acenou com a cabeça uma vez, muito lentamente. Eu ainda estava a decidir o que fazer com aquela frase quando o Tiago correu até a minha cadeira. Tinha nódoas de relva nos joelhos e um copo de plástico vermelho com sumol na mão. Envolveu o meu braço livre à volta da minha perna e sorriu para mim. Chamou-me tia Leonor. Disse que a mãe tinha dito que iam morar na minha casa grande em breve. O mundo encolheu. Baixei-me. Perguntei-lhe o que queria dizer. Ele encolheu os ombros com a atitude de quem tem 8 anos. Disse que a mãe tinha afirmado que eu tinha a piscina e o tio Carlos. Que a mãe dizia que fazia mais sentido assim. A mãe dele chamou pelo seu nome a partir da mesa 1. Ele voltou a correr. Olhei para o outro lado do quintal, na direção do Carlos. Ele tinha visto tudo. Fez-me um pequeno aceno de cabeça, firme. Às 5 horas, a minha mãe levantou-se para cortar o bolo. Agradeceu a presença de todos. Falou sobre 38 anos de bênçãos. Levantou o copo para o meu pai. O meu pai levantou-se a seguir. Foi breve. Olhou para a multidão em vez de olhar para suas notas. Disse que era casado com a Helena há 38 anos e que era pai há 37. Disse que havia 2 coisas que nunca tinha esquecido. Quem as filhas dele realmente eram. A cara da minha mãe mudou durante um segundo inteiro. Ela não estava à espera daquela frase. Sorriu para disfarçar e encaminhou-nos para a fotografia de grupo. Às 5h20 da tarde, todos se reuniram à volta da mesa, um para a fotografia. A Mariana aproximou-se do Carlos, com o copo de vinho na mão e um pequeno cartão dobrado entre os dedos. Colocou o cartão virado para cima na mesa à frente dele. Dizia para lhe guardar um lugar para sempre. Ela tinha o escrito com a sua caligrafia de agente imobiliária. A mesma caligrafia que usava em cartões de felicitações para os clientes após as escrituras. Depois disse, rindo-se para que todo o quintal pudesse ouvir, para ele se apertar para caberem na fotografia. Deixou-se cair no colo do Carlos. A família desatou a rir. O tio Faria riu-se. A amiga da minha mãe do grupo da paróquia riu-se. Uma prima que eu não via há 5 anos atirou a cabeça para trás. A Mariana levantou o copo de vinho. Sorriu como costumava sorrir nas fotografias do baile de finalistas. A minha mãe levantou-se na mesa 1, com a flute de champanhe na mão, e deixou a voz espalhar-se pelo quintal. Disse que eles até ficavam melhor juntos.
Disse que a Leonor estava demasiado ocupada a salvar estranhos e a injetar hormonas no seu corpo vazio para alguma vez dar um filho a sério ao Carlos de qualquer maneira. As gargalhadas aumentaram, depois tornaram-se desiguais. 3 mulheres na mesa, 3 pousaram os copos de vinho exatamente ao mesmo tempo. A tia Madalena virou a cara para a cerca e não a voltou a virar. Uma senhora mais velha na mesa 5. Uma das amigas da minha mãe do grupo da paróquia, que eu conhecia desde os meus 6 anos, pegou na carteira e caminhou para o carro sem se despedir. O padre Eduardo pousou a faca e o garfo no prato. Não lhes voltou a tocar. Eu levantei-me. Tinha as mãos a tremer. Não disse uma palavra. O Carlos pousou o seu próprio copo de vinho. Levantou-se. A Mariana ainda estava no colo dele quando ele se ergueu, e a gravidade fez o que a gravidade faz. Ela escorregou, amparou-se no braço da cadeira e virou-se para ele com o batom ainda perfeito. Ele não olhou para minha mãe. Olhou para a Mariana. Tirou o telemóvel do bolso. Disse-lhe que tinha 17 mensagens de voz. Mariana. Disse que a Helena tinha treinado as últimas 4. Acrescentou que também tinha essas mensagens de texto. O sorriso da Mariana desapareceu da cara como se nunca tivesse lá estado verdadeiramente. A flute de champanhe da minha mãe parou a meio caminho da boca e ali ficou. O meu pai pousou o garfo na mesa 1, pegou num envelope de arquivo da cadeira ao lado dele, aquele que ele tinha trazido e colocado lá quando nos sentamos, e sobre o qual eu não me tinha lembrado de perguntar. Caminhou pela relva sem olhar para a mulher. Passou pela mesa 1. Passou pela mesa 2. Parou na mesa 4, à minha frente. Entregou-me o envelope. A voz dele era suficientemente baixa para que apenas a Carolina, o padre e eu o conseguíssemos ouvir. Disse que ali estava tudo e que tinha estado à espera do momento certo. A Mariana emitiu um pequeno som e começou a chorar. A minha mãe perguntou com uma voz que já tentava recompor a sala o que era aquilo. Perguntou o que é que ele estava a fazer. O Carlos não se voltou a sentar. Disse de novo com a sua voz de professor. Disse que aquela era a prova A, Mariana. Que o telefone dele tinha as provas B a R. Abriu o envelope. Lá dentro estava uma pilha de folhas impressas tão grossa como um livro de bolso. Na primeira página, na caligrafia do meu pai, estava escrito 62 páginas. Lê por esta ordem. Sentei-me. O Carlos colocou a mão nas costas da minha cadeira. A Carolina afastou o seu prato de mim para que eu tivesse espaço para espalhar as páginas na mesa. O padre Eduardo pegou no copo de água, bebeu um golo e olhou para minha mãe com uma expressão que eu nunca tinha visto um padre dirigir a ninguém. A festa tinha acabado. Ninguém se tinha ido embora ainda. Durante 1 minuto inteiro depois de o Carlos falar, ninguém na mesa 1 se mexeu. Os convidados nas outras mesas continuavam a pousar garfos e a pegar em carteiras. Uma vizinha de 3 portas ao lado dobrou o guardanapo, colocou-o cuidadosamente no prato e saiu pelo portão lateral. 2 mulheres do grupo da paróquia, que se tinham rido mais alto no brinde, caminharam à pressa para a entrada. O tio Faria tentou fingir que o brinde tinha sido uma piada e voltou a encher o copo de vinho. Ninguém o acompanhou. A minha mãe recuperou primeiro. Levantou-se na mesa 1. A flute de champanhe ainda estava na sua mão. Perguntou, na voz que usa para a congregação, o que é que o Duarte tinha feito. O meu pai estava ao lado da minha cadeira na mesa 4. Virou-se para ela da mesma forma que um homem se vira para uma tempestade que tem estado a observar durante muito tempo. Disse-lhe que fizera o seu trabalho, 40 anos atrasado. Ela olhou para ele então, com uma expressão que eu nunca lhe tinha visto. Tinha medo. Não era o medo de uma mulher apanhada pelo marido. Era o medo de uma mulher que tinha construído uma casa baseada em pequenas escolhas e acabara de ouvir a primeira tábua do chão a estalar. Levantei-me antes de poder pensar em levantar-me. Disse ao Carlos para me levar para casa. O Carlos pegou-me na mão. O meu pai saiu conosco. A Mariana tentou seguir-nos. A minha mãe disse o nome dela uma vez, de forma cortante. A Mariana parou. Olhou entre a nossa mãe e o caminho de cimento da garagem. Ficou ali parada, com cobertura de bolo na manga do vestido creme e batom borrado debaixo do lábio inferior. Depois virou-se e voltou a entrar em casa pela porta de correr. Não olhou para mim. O Carlos foi a conduzir. O meu pai foi no banco de trás. Eu fui no lugar do pendura com o envelope no colo. Ninguém falou durante os primeiros 4 quarteirões. Na nossa rua, o Carlos estacionou à porta e deixou os faróis ligados. Virou-se para mim, disse que eu podia ver agora, ou que podia ver amanhã, que a decisão era minha. Eu disse que queria ver agora.
A primeira coisa que encontrei no envelope foi uma cronologia escrita na caligrafia do meu pai, num bloco de notas amarelo. 10 anos de eventos familiares dispostos com datas. Todos os jantares de família em que a Mariana tinha sido sentada ao lado do Carlos estavam sublinhados a amarelo. Todos os natais em que a minha prenda tinha sido visivelmente mais barata estavam sublinhados a amarelo. Os meus ciclos de FIV estavam listados numa coluna à parte com as datas e os resultados. No fundo, o meu pai tinha escrito uma única frase. Ela começou a planear afastar-te em setembro de 2025. A segunda coisa que encontrei foi um conjunto de capturas de ecrã, 14 e-mails entre a minha mãe e um escritório de advogados em Lisboa chamado Castro Trindade. Tinha enviado os e-mails em seu próprio nome. Tinha escrito a partir do seu Gmail pessoal. Todas as mensagens abriam com a mesma frase. Perguntava hipoteticamente que, se o genro tivesse um caso, qual seria o prazo para um divórcio em Portugal? Alguns dos e-mails especificavam o meu apelido. Alguns especificavam que o Carlos era professor. Um perguntava se os tribunais portugueses favoreciam as mães em detrimento de mulheres que não tinham conseguido produzir filhos. O último e-mail, datado da segunda semana de março, perguntava se seria aconselhável eu ser informada do caso antes ou depois do aniversário. O meu pai limpou a garganta no banco de trás. Disse que sabia que a minha mãe favorecia a Mariana desde antes de eu nascer. Disse que tinha deixado passar porque era um cobarde, mas que naquela noite não. Ele disse a frase antes de eu nascer da mesma forma que dissera a palavra dela na garagem. Guardei isso. Voltaria ao assunto mais tarde. Passei para a última página do envelope. Era uma nota na caligrafia do meu pai. Rita Henriques, enfermeira, turno da noite e fins de semana, Centro de Fertilidade de Lisboa. Assiste no bloco operatório durante os procedimentos de transferência de embriões. Dizia para verificar fotografias do Facebook da Mariana de 2007. Abri o Facebook no telemóvel. Fiz scroll até o perfil da Mariana. Desci 19 anos no tempo. Baile de finalistas de 2007, escola secundária. A Mariana num vestido lilás. Ao lado dela, num vestido azul escuro, de braço dado, com um grande sorriso adolescente, Rita Henriques. Eram as melhores amigas, disse o meu pai. Disse que as tinha visto juntas no piquenique paroquial da minha mãe em janeiro. Disse que não tinha reconhecido o nome até ela estar a 5 metros de mim junto aos bolinhos de bacalhau. Virei-me no banco. Perguntei como é que ele tinha conseguido as capturas de ecrã da mãe. Ele permitiu-se um pequeno sorriso cansado. Disse que a minha mãe, que Deus a abençoe, tinha 64 anos e que deixava o separador do Gmail aberto no portátil da cozinha quando ia às reuniões da paróquia. 14 e-mails entre outubro e janeiro. Ele tirou fotografias com o telemóvel. Foi só isso. Entramos em casa. O Carlos fez-me chá. Pôs um portátil na mesa da cozinha à minha frente, com uma cópia digitalizada de outro pedido de registros clínicos. Este pedia os dados originais completos do procedimento de transferência do ciclo 3, submetido 12 dias antes. Por cima do chá, por cima do portátil, finalmente fiz-lhe a pergunta que andava a carregar há 3 semanas. Perguntei-lhe se o ciclo 3 não tinha falhado por si só. Ele não respondeu. Não precisava de o fazer. Antes de abrir os registros médicos que mudaram tudo, digam-me nos comentários. Já sentiram um silêncio na vossa própria família que sabiam não ser acidental? Aquele silêncio em que toda a gente sabe e ninguém diz nada. Eu leio todos os comentários antes de continuar. É aqui que residem os episódios de vingança. Acordei às 6 da manhã seguinte. Domingo. Vesti a farda de que não precisava para um hospital onde não estava escalada, porque a farda era a roupa com que eu melhor pensava. O Carlos tentou dizer que eu não precisava de ir a lado nenhum. Eu disse que precisava de trabalhar. Não fui para o hospital. Fui à pastelaria a 3 quarteirões do Hospital de Santa Maria, onde eu e a Catarina nos tínhamos encontrado da primeira vez. A Catarina estava à minha espera com o portátil aberto. Já tinha feito chamadas. Disse-me que precisava de me contar 3 coisas. Número 1. A Rita Henriques era uma enfermeira registrada a sério, com cédula da Ordem dos Enfermeiros de Portugal desde 2013. Número 2. Tinha 2 queixas anteriores em arquivo no Conselho Disciplinar, ambas arquivadas. Coisas pequenas, erros de registro. Número 3. Tirou o portátil para mim. O funcionário da limpeza noturna no Centro de Fertilidade, a 9 de outubro, estava disposto a falar com o inspetor responsável. Tinha-a visto junto ao frigorífico dos medicamentos quando ela devia estar na preparação da doente.
Não pensou em nada na altura. Disse que se soubesse, teria dito alguma coisa. Olhei para o meu café. Não lhe toquei. Perguntei o que é que ela estava a insinuar que a Rita tinha feito. A voz da Catarina mudou para o tom que usa no bloco operatório quando os valores do doente começam a oscilar. Disse que quando o embriologista saiu às 11h02 da noite para responder a uma chamada, a Rita alterou o formulário de coassinatura. O meu processo dizia EZ60 e CTA. A transferência usou EZ60 e CTB. O lote EZ60 e CTB era um lote que já tinha sido marcado como descartado 6 dias antes. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, fez uma pausa. A solução de transferência não estava certa. Alguém adicionou 3 mililitros de soro fisiológico ao meio de cultura. Não o suficiente para acionar um alarme no mesmo dia, mas o suficiente para o diluir abaixo da viabilidade. Recostei-me no sofá de napa. Pus as mãos espalmadas em cima da mesa porque precisava de sentir algo sólido. Pedi-lhe que me desse 24 horas. Ela disse que já tinha submetido a denúncia à comissão de ética no dia anterior. Disse que a comissão de ética da clínica reuniria na terça-feira de manhã. Se a Rita mentisse, o caso ia para a ordem. Se ela falasse, o caso ia para a ordem na mesma. De uma forma ou de outra, ela não voltaria a exercer enfermagem no país. Agradeci-lhe. Paguei 2 cafés que não tinha bebido. Conduzi para casa pelo caminho mais longo, passando pela escola secundária e pela igreja. Enquanto eu estava na pastelaria, o Carlos esteve na igreja. Tinha pedido ao padre Eduardo para se encontrar com ele no santuário às 9. O Carlos levou cópias impressas e plastificadas de todos os e-mails entre a minha mãe e os advogados Castro, Padre Eduardo. Padre Eduardo leu-os 2 vezes. Depois pousou-os e olhou para o Carlos do outro lado da secretária. Disse que ela tinha usado o salão paroquial como um tabuleiro de xadrez. Disse que falaria com ela na manhã seguinte. O Carlos contou-me tudo isto mais tarde por palavras suas, de pé à bancada da nossa cozinha, com as mãos à volta de um café que já tinha arrefecido há 2 horas. Também me disse o que tinha perguntado a seguir. Tinha perguntado ao padre sobre a Rita, já que ela era membro do grupo da paróquia. O padre Eduardo disse que se o que ele suspeitava fosse verdade, a igreja não podia compactuar com aquilo. Às 5 dessa tarde, a Silvia Costa ligou-me. A Silvia era mãe do Bernardo há 35 anos. Tinha sido sogra da Mariana durante 11 deles. Tinha amado a Mariana da mesma forma que amava o Bernardo, até ao divórcio. E amava o Tiago e a Joana todos os dias desde sempre. Estava a ligar do telefone fixo da sua casa em Oeiras, o que significava que queria poder dizer mais tarde que tinha telefonado de um número fixo. Disse que queria que eu soubesse que o advogado do Bernardo ia dar entrada de um pedido de guarda principal na segunda-feira de manhã. Disse que se eu tivesse alguma prova sobre o mau discernimento da Mariana, não a iriam pedir, mas que se o tribunal a obtivesse por conta própria, eles não a impediriam. Estava a avisar-me por cortesia. Disse que sabia que o que a Mariana me fizera não era brincadeira. Pediu desculpa. Eu disse-lhe que não enviaria nada, mas que não podia controlar o que as pessoas naquela festa tinham visto. Ela disse que compreendia. Desliguei. Lembrei-me dos joelhos com nódoas de relva do Tiago. Lembrei-me do sumal dele a salpicar a ponta do meu sapato. Os registros médicos chegaram na segunda-feira de manhã por correio registrado. 189 páginas. Eu e o Carlos sentámo-nos à mesa da cozinha e lemos todas as páginas. Na página 87, encontramos. No registro da cadeia de custódia, o lote de embriologia EZ60 e CETIA tinha sido retirado do armazenamento criogênico às 10h42 da noite a 9 de outubro. A coassinatura era de Rita Henriques, enfermeira. A assinatura principal era do Dr. Barreto. A transferência física às 11h15 foi registrada como EZ67A, mas 3 páginas à frente, no registro de descartes do laboratório de 3 de outubro, o lote EZ67B constava como descongelado, considerado inviável e marcado para eliminação. Por baixo de EZ67B, na mesma coluna, alguém tinha acrescentado um sinal de visto e rubricado RH. As iniciais estavam ao lado do sinal que indicava que o descarte tinha sido revertido. Levantei-me da mesa tão rápido que a cadeira caiu. Liguei a Catarina. Liguei ao nosso advogado de família. Liguei ao padre Eduardo. Depois sentei-me no chão da cozinha durante 4 minutos porque não conseguia lembrar-me da última vez que tinha respirado. O Carlos veio sentar-se no chão ao meu lado. Não disse uma palavra. Segurou-me na mão. Ficamos no chão até a máquina de café apitar para avisar que tinha terminado.
Levantei-me. Construí uma cronologia na minha cabeça. 9 de outubro, Rita no turno. 7 de outubro, a Mariana mandou mensagem a perguntar se eu trabalhava no turno da noite daquela semana. 2 de outubro, a minha mãe ligou a Mariana a perguntar se ela queria conselhos sobre como fazer o Carlos abrir os olhos. Eu não tinha estas datas de cabeça. Sabia-as da cronologia que o meu pai tinha escrito no bloco de notas. 3 linhas convergiam no dia 8 de outubro. Disse ao Carlos que a minha mãe tinha coordenado, que a Mariana tinha pedido a Rita, que a Rita tinha executado, que não tinha sido um acidente e que o padre Eduardo ia reunir com a minha mãe no dia seguinte. O Carlos acenou com a cabeça. Disse que se ela confessasse alguma coisa nessa reunião, ele lhe contaria. Olhei para ele. Amei-o intensamente durante 6 segundos, sem dizer nada. Depois disse que não achava que ela fosse confessar, que precisava de outra forma. Na terça-feira de manhã, acordei com 14 chamadas não atendidas da minha mãe e 8 mensagens de voz. Não abri nenhuma. Abri apenas uma mensagem de texto da prima Carolina. Dizia que precisávamos de falar, por favor. Liguei-lhe do parque de estacionamento do hospital antes do meu turno. Ela perguntou-se se podia encontrar comigo antes de eu entrar. Eu disse que sim. Encontramo-nos no pequeno café, a 2 quarteirões do Hospital de Santa Maria, que nunca tem mais do que 3 mesas ocupadas. A Carolina já lá estava. Tinha um guardanapo dobrado no punho e rímel manchado no guardanapo. Começou antes de eu me sentar. Disse que a minha mãe andava a dizer à parte da família dela há 6 meses que eu e o Carlos estávamos infelizes, que eu estava a agarrar-me a um casamento que já tinha acabado. Disse que ela o tinha afirmado na paróquia. Disse que ela o afirmou no aniversário da minha avó em fevereiro. Disse que ela lhe tinha dito aquilo ao telefone na semana anterior à festa. A Carolina limpou os olhos com o guardanapo e só piorou a borrata dela. Disse que tinha acreditado nela, que tinha feito comida e levado, que tinha dito à minha mãe que o brinde no meu aniversário podia tornar-se emotivo, mas que devíamos apenas apoiar a Mariana, que a tinha ajudado e pedia imensa desculpa. Ela continuou. Disse que a minha mãe lhe tinha pedido para se sentar na minha mesa de propósito para me confortar quando eu me apercebesse, para me impedir de fazer uma cena, pondo como companhia de mesa alguém com quem eu não conseguiria ser mal educada. Eu não lhe agradeci. Não lhe disse que compreendia. Fiquei sentada com o meu café e deixei-a falar até ela não ter mais nada para dizer. Depois, perguntei-lhe se ela podia escrever aquilo por mim. Ela acenou com a cabeça, tirou um guardanapo do dispensador e escreveu. Assinou em letra cursiva no fundo. Datou com o dia 28 de abril. À hora de almoço, a minha tia Madalena enviou-me um e-mail da conta que usava para os assuntos da igreja. Dizia que a sua irmã tinha sido sua irmã durante 61 anos, mas que também era uma mulher que não conseguia dizer a verdade sobre as suas próprias escolhas, que o que ela me fizera tinha começado no dia em que a Mariana nasceu. Dizia que devia ter dito algo mais cedo, mas que o estava a dizer agora, que estava pronta para o dizer perante todo o grupo da paróquia no domingo. Pediu para lhe dizer do que é que eu precisava. Li o e-mail 3 vezes. A quarta, liguei-lhe. Perguntei-lhe se ela sabia o segredo que a mãe escondia sobre a Mariana. A linha ficou em silêncio durante um longo momento. Ela respondeu que sim, e que eu merecia ouvir isso do meu pai, não dela. Na quarta-feira à tarde, o Carlos levou-me ao escritório do nosso advogado em Lisboa, não para pedir o divórcio, mas para atualizar a procuração de cuidados de saúde que assinamos quando nos casamos. Helena Silva, a minha mãe, era a agente secundária designada para decisões médicas caso o Carlos estivesse indisponível. Removemo-la. Nomeamos o meu pai Duarte como alternativa, depois a tia Madalena e depois a Catarina. O advogado também redigiu uma carta para o Centro de Fertilidade de Lisboa, confirmando que a minha mãe não tinha qualquer poder legal em nenhuma decisão relacionada com tratamentos de fertilidade ou com o bem-estar futuro de qualquer criança da nossa família. Eu assinei. O Carlos assinou. O advogado testemunhou. Enquanto caminhávamos para o parque de estacionamento, eu disse uma palavra: adoção. O Carlos disse que seria quando eu estivesse pronta. Sorri pela primeira vez em 6 dias. A sensação foi estranha na minha cara. Não a queria perder. Às 8 dessa noite, a minha mãe bateu à nossa porta de entrada. Abria porque não queria que ela pensasse que eu lhe tinha medo. Ela trazia um tabuleiro de empadão embrulhado em papel de alumínio. Trazia vestido, o seu vestido de ir à missa. Tinha os olhos vermelhos, mas não eram olhos de quem tinha estado a chorar.
Eram os olhos que ela usava quando dava lições de moral. Disse que sabia que eu achava que ela tinha feito algo terrível, mas que eu tinha de compreender que a Mariana era minha irmã, que a família era a família, que se eu levasse aquilo para fora da família, toda a comunidade iria ver-me como a filha que nos tinha destruído. O padre, as mulheres com quem ela rezava há 20 anos, todos eles. Pediu para nos sentarmos e deixá-la explicar o brinde, que não queria dizer o que as pessoas tinham entendido. Olhei para a luz do alpendre, ignorando-a. Olhei para o tabuleiro de empadão. Olhei para o vestido de ir à missa dela. Depois voltei a olhar para ela. Disse-lhe que tinha 30 segundos para sair da minha porta antes de eu ligar ao padre Eduardo. Ela quase deixou cair o empadão. Abriu a boca. Disse que eu não me atreveria. Peguei no meu telemóvel. Deixei-a ver o ecrã. Carreguei no número do padre. Começou a chamar. Ela virou-se e caminhou para o carro. Não fechou o portão atrás de si. Fui eu que o fechei. Tranquei a porta à chave. Corri o trinco. Fiquei no corredor de entrada até a chamada ir para o voicemail. Depois sentei-me no chão e respirei pela primeira vez numa semana como uma pessoa que vivia na sua própria casa. Às 8h15 da manhã seguinte, o padre Eduardo ligou ao Carlos. O Carlos pôs o telemóvel em alta voz na bancada da nossa cozinha. A voz do padre soou naquele registro grave e ponderado com o qual eu tinha crescido a ouvir em todos os funerais em Sintra. Disse que ela tinha confessado ter treinado a Mariana. Confessou ter contratado o advogado de divórcio. Disse que tinha ligado para Lisboa 14 vezes, mas que se recusou a confessar sobre a clínica. O padre disse que ia citar, que ela não ficaria ali a ser acusada de magoar o bebê da sua filha. Disse que lhe comunicou que o conselho paroquial reuniria no domingo à tarde e que ela seria afastada de todos os cargos até ao final do dia de trabalho. O Carlos respirou fundo lentamente. Perguntou ao padre se havia mais alguma coisa. O padre Eduardo disse que sim. Disse que ela tinha dito algo no fim da reunião, que queria que eu e a Leonor ouvíssemos isso dele, em conjunto. Perguntou se podíamos passar pela casa paroquial no dia seguinte. O Carlos disse que sim. Desliguei. O Carlos voltou para o trabalho. Eu conduzi até a casa dos meus pais sem dizer nada a ninguém. Não sabia se a minha mãe estaria lá, mas sabia onde iria encontrar o meu pai de qualquer das formas. Ao mesmo tempo que eu entrava no caminho da garagem da Avenida Dom Afonso Henriques, a 17 quilômetros dali, em Lisboa, a Comissão de Ética do Centro de Fertilidade de Lisboa reunia-se numa sala de conferências no 4º andar. A Rita Henriques estava sentada numa das pontas da mesa com um advogado que tinha contratado através da internet. A minha amiga Catarina tinha submetido a queixa e saído antes de a reunião começar. O diretor do laboratório de embriologia estava sentado a meio da mesa com o registro de descartes de 3 de outubro aberto à sua frente. A Rita chorou durante 11 minutos antes de o advogado lhe dizer para falar. Depois, com a voz a tremer, fez a confissão que a comissão de ética gravou e mais tarde entregou à Ordem dos Enfermeiros e, através de intimação, ao Ministério Público de Sintra. Disse que a Mariana era a sua melhor amiga desde o baile de finalistas de 2007, que em fevereiro de 2025, a Mariana lhe disse que a mãe estava preocupada com a irmã, que a irmã era demasiado teimosa para ver que o seu casamento tinha acabado. Perguntou a Rita se ela alguma vez prestava assistência nas transferências da Leonor, porque a clínica da Leonor e a dela eram a mesma. Ela respondeu que sim. Na noite de 9 de outubro, quando o embriologista saiu para responder ao BIP, ela alterou o formulário de coassinatura para mudar a identificação do lote de E60 e 7A para E60 e 7B. Acrescentou também 3 ml de soro fisiológico ao meio de cultura, o suficiente para diluir abaixo da viabilidade, mas não o suficiente para acionar um alerta imediato. A Mariana tinha lhe dito que a mãe afirmou que assim a Leonor iria parar de se agarrar ao Carlos. Disse que não pensou que aquilo fosse acabar com a gravidez, que pensou que apenas iria atrasar as coisas. Afirmou que tinha pensado naquilo todos os dias desde então. Pediu desculpa. Assinou o documento. O seu advogado assinou o documento. A comissão de ética votou unanimemente para remeter o caso para a ordem. Mais tarde, nessa tarde, no passeio em frente à sua moradia em Sintra, a Mariana foi notificada de uma providência cautelar de urgência para a guarda principal do Tiago e da Joana por um solicitador mandatado pelo advogado do Bernardo. A essa hora, o vídeo da festa já se tinha espalhado no Facebook. 2 mulheres que estiveram na mesa 3 tinham-no partilhado com comentários. Uma antiga colega de escola da Mariana tinha-o enviado ao ex-marido dela.
A petição incluía o vídeo como prova F. Às 6 dessa tarde, a Mariana deixou-me uma mensagem de voz. Estava a soluçar. Pedia por favor. Dizia que ele lhe ia tirar os filhos. Suplicava-me para lhes dizer que tudo tinha sido uma brincadeira. Por favor. Eu não lhe retribuí a chamada. Já estava sentada à mesa da cozinha do meu pai, na Avenida Dom Afonso Henriques. A minha mãe não estava em casa. O meu pai disse-me que ela tinha ido ficar com a tia Madalena durante uns dias. Não disse mais nada sobre ela. Serviu-me café. Pousou as 2 canecas, abriu a gaveta ao lado do telefone, colocou 2 pedaços de papel em cima da mesa. Entre nós. Disse-me que havia algo que me devia ter dito quando eu tinha 15 anos. Olhei para os papéis. O primeiro era uma certidão de casamento da conservatória. 5 de abril de 1988. Helena Maria Silva e Duarte Nuno Silva. O segundo era uma certidão de nascimento. 15 de dezembro de 1988. Mariana Francisca Silva. 8 meses e meio. A minha mãe tinha dito a toda a gente na igreja que a Mariana tinha nascido prematura. Eu já sabia o que ele ia dizer antes de ele o dizer. Contou que a minha mãe e ele ficaram noivos em dezembro de 1987 e que ela estava grávida em fevereiro. O casamento foi antecipado 6 meses. Toda a gente na igreja pensou que a Mariana tinha nascido antes do tempo. Só a minha mãe, o meu pai e o médico sabiam a verdade. Ele envolveu a mão à volta da caneca de café. Estava envelhecido. A mão dele tremia. Disse que a minha mãe vivia com essa vergonha há 38 anos e que durante todos esses 38 anos acreditou que se a Mariana tivesse o melhor de tudo, as melhores roupas, a melhor atenção, o melhor marido, a vergonha acabaria por se apagar. Mas a vergonha não se apaga. Apenas se muda para a outra filha. Senti algo ceder por trás das minhas costelas. Não foi dor. Foi um sentimento de reconhecimento. Perguntei se a Mariana sabia. Ele disse que ainda não. Que planeava dizer-lhe naquele dia com a minha autorização. Eu respondi para ele lhe dizer, mas para lhe dizer porque ela merecia saber, e não para magoar a mãe. Ele acenou com a cabeça. Levantei-me. Abracei o meu pai durante muito tempo. Ele sussurrou-me ao cabelo que pedia desculpa. 40 anos atrasado. Conduzi para casa. Contei tudo ao Carlos. Ele abraçou-me no chão da cozinha enquanto eu tentava não chorar. Depois levantei-me. Abri o meu portátil. Escrevi um e-mail para o padre Eduardo. Disse-lhe que não faria queixa à polícia ou ao Ministério Público de Sintra. Que não abriria um processo cível contra a minha irmã ou contra a clínica. Que não publicaria o vídeo que já andava a circular. Mas que iria falar perante o grupo da paróquia no domingo, se ele me permitisse. Não para humilhar a minha mãe, mas para fechar esta porta. Ele respondeu passados 6 minutos. Domingo, às 10 da manhã, no salão paroquial. Dizia que iria desmarcar as outras atividades. O Carlos leu a troca de mensagens por cima do meu ombro. Perguntou se eu tinha a certeza. Eu disse que sim. No domingo de manhã, vesti um vestido cinzento escuro. Não branco, nem creme, nem azul marinho. Calcei sapatos rasos porque planeava sair de lá a andar direita e não me queria preocupar com saltos altos. Levei uma pasta preta de arquivo. Dentro da pasta estavam 15 folhas na ordem que eu tinha decidido na noite anterior. O Carlos observou-me enquanto colocava os brincos. Perguntou se eu queria que ele falasse. Eu disse que não. Pedi-lhe apenas para se manter ao meu lado, que ele já tinha dito a sua parte. Deu-me um beijo de lado na cabeça. O meu pai estava na nossa cozinha a fazer café quando descemos as escadas. Tinha vestido o seu fato bom pela primeira vez desde o Natal. Os 3 fomos de carro até a igreja paroquial de São Martinho, na carrinha do Carlos. O salão paroquial é a sala na cave da igreja onde o grupo de senhoras se reúne, onde se fazem os beberetes dos funerais e onde o grupo de jovens faz a venda de bolos no domingo de Ramos. Naquela manhã de domingo, em que não havia nenhum funeral agendado nem nenhum pequeno almoço dos jovens planeado, a sala estava cheia. 80 pessoas. Todas as cadeiras desdobráveis estavam ocupadas. A minha mãe estava sentada na segunda fila, a contar da frente. A Mariana estava na última fila, perto da porta. A tia Madalena estava na primeira fila. O padre Eduardo estava de pé no púlpito. Viu-nos entrar pela porta. Esperou que nos sentássemos nos lugares reservados para nós na primeira fila antes de começar. Disse que, naquela manhã, a Leonor Silva tinha pedido para se dirigir ao grupo. Acrescentou que o que ela iria dizer era da responsabilidade dela. O que faríamos com isso seria da nossa responsabilidade. Eu levantei-me.
Passei pela fila da minha mãe, sem olhar para ela. Subi ao púlpito, abri a minha pasta, pousei as mãos na madeira. Olhei para a tia Madalena. Ela acenou-me com a cabeça. Olhei para a Mariana. Ela não conseguiu encarar-me. Comecei. Disse que não estava ali para humilhar a minha família. Disse que estava ali porque a minha família tinha usado aquela igreja para construir mentiras sobre mim durante 8 meses. E a igreja merecia ouvir a verdade da minha boca antes de a ouvir de mais ninguém. A sala ficou silenciosa. No dia 25 de abril, eu disse, na nossa festa de aniversário, a minha mãe disse a 40 convidados que o meu corpo estava vazio e que eu nunca poderia dar um filho a sério ao Carlos. Ela disse-o durante um brinde com champanhe. A minha irmã estava sentada no colo do meu marido enquanto ela o dizia. A minha mãe tinha ensaiado as palavras. Eu sei disto porque a Carolina Vaz ouviu o ensaio em dezembro e contou-me na terça-feira de manhã num café. A Carolina escreveu o que ouviu. A Carolina assinou por baixo. Estava naquela pasta. Virei a primeira página. Disse que no telemóvel do meu marido, neste momento, estavam 17 mensagens de voz que a minha irmã Mariana lhe deixou entre 4 de setembro de 2025 e 18 de abril de 2026. O Carlos não as apagou. Guardou-as. Que não iria reproduzir as 17 mensagens de voz naquele dia. Iria apenas reproduzir 2. Desbloqueei o telemóvel do Carlos. Pousei-o no púlpito ao lado do microfone. Carreguei no botão para tocar os 2 ficheiros que tinha marcado na noite anterior. A primeira mensagem era da Mariana, numa quinta-feira de novembro. Dizia que, se o Carlos precisasse de alguém para falar ou de qualquer outra coisa, como a Leonor trabalhava à noite no dia seguinte, ela estaria sozinha em casa. Acrescentava que a mãe sabia que tinha sido ela a sugerir que a Mariana ligasse. A segunda era da Mariana, num domingo à tarde em fevereiro. Dizia que a mãe tinha acabado de sair de casa e lhe pedira para avisar o Carlos que a Leonor andava a falar sobre divórcio com a mãe. Acrescentou que sabia que não era verdade, mas que disse que iria avisá-lo de qualquer forma, porque a família devia dizer a verdade uns aos outros, não é? Desliguei o telemóvel. A minha mãe não levantou a cabeça do colo. A Mariana ainda estava a olhar de frente para mim na última fila. A sua cara não tinha qualquer expressão. Virei a segunda página. Disse que no dia anterior, uma enfermeira chamada Rita Henriques confessou à Comissão de Ética do Centro de Fertilidade de Lisboa. Confessou que no dia 9 de outubro do ano passado, durante o meu 3º ciclo de FIV, alterou um processo clínico e contaminou a solução de transferência. Confessou que o fez porque a minha irmã Mariana lhe tinha pedido. E confessou que a minha irmã lhe pedira porque a minha mãe tinha dito a Mariana que eu iria então, e passei a citar a confissão, parar de me agarrar ao Carlos. Um homem na quinta fila levantou-se. Antônio Faria. Era o tesoureiro do conselho paroquial. Vestiu o casaco. Saiu. 3 mulheres na fila 3 levantaram-se 10 segundos depois. Saíram juntas. Ninguém as impediu. O padre Eduardo acenou com a cabeça a cada uma delas à medida que passavam. Virei a terceira página. A minha mãe chamou ao meu corpo vazio em frente a 40 convidados no sábado passado. Ela não estava errada em relação a uma coisa. Havia uma cadeira vazia na minha cozinha. O meu pai ofereceu-ma há 3 anos. Estive à espera que ela fosse ocupada. O que a minha mãe não compreendeu é que uma cadeira vazia não é o mesmo que uma vida vazia. E uma página em branco, como a que ela queria que o meu casamento se tornasse, não é o mesmo que um casamento à espera de acontecer. Levantei um pedaço de papel em cada mão. Disse que aquela era a minha certidão de casamento. O meu marido assinou-a em 2020. Assinou-a uma vez. E tem continuado a assiná-la todos os dias desde então. Levantei a outra página. Aquela estava em branco. Aquilo era o que o plano da minha mãe exigia. Uma página onde outrora esteve o meu casamento. Ela enviou e-mails a um advogado de divórcios em Lisboa 14 vezes. Ela estava disposta a construir essa página, mas não conseguiu porque o Carlos nunca lhe entregou a caneta. A Helena soltou um som nesse instante, um pequeno colapso na garganta. Começou a chorar da mesma forma que as pessoas choram quando são ouvidas pela primeira vez. A Mariana não se mexeu. Fechei a pasta. Virei-me para encarar a minha mãe. Disse que não a iria denunciar à polícia, que não a processaria. Não iria processar a clínica e não iria publicar o vídeo. Não precisava de o fazer. Não era necessário que nenhuma dessas coisas acontecesse para eu estar livre dela, porque a partir daquele dia, estava. Disse que amava o meu pai, mas que não sabia se ainda a amava a ela,
e que sabia que não era obrigada a amar. Virei-me para a Mariana. Disse que não lhe diria o que fazer em relação aos filhos, que não ajudaria o advogado do Bernardo, mas também não o iria impedir. Não atenderia mais às suas chamadas de voz. Fiz uma pausa. Disse apenas mais uma coisa, para não me voltar a chamar irmã, até perceber a razão pela qual a nossa mãe a obrigou a fazer aquilo. A Mariana levantou-se na última fila. Segurava algo na mão. Eu reconheci o que era. O meu pai tinha lhe feito uma cópia na noite anterior, a própria certidão de nascimento dela. Ela desceu pelo corredor central entre as cadeiras dobráveis. Não olhou para mim. Parou em frente ao lugar da nossa mãe na segunda fila. Estendeu-lhe a certidão de nascimento. Não levantou a voz. Disse que o pai lhe tinha contado no dia anterior. Disse que não estava zangada com o pai. Estava zangada com ela, por tê-la tornado na razão pela qual ela precisou que a Leonor falhasse. A nossa mãe afundou-se na cadeira. Ninguém a amparou. Ninguém se mexeu. Fechei a minha pasta. O meu pai levantou-se. O Carlos levantou-se. Os três caminhamos pelo corredor central em direção à porta. À saída, a mulher que tinha ido embora do quintal dos meus pais no sábado anterior, a amiga mais antiga da minha mãe do grupo da paróquia que eu conhecia desde os meus 6 anos, pôs-me a mão no cotovelo. Disse que pedia muita desculpa por ter acreditado nela. Eu acenei com a cabeça. Já não tinha palavras. Saímos. O Carlos foi a conduzir. Olhei para a igreja no espelho retrovisor. Não virei a cabeça. As consequências não chegaram todas de uma vez. Chegaram da forma como as coisas reais chegam. Aos poucos, ao longo de semanas. Na sexta-feira, dia 8 de maio, 13 dias depois da festa e 5 dias depois do salão paroquial, a Ordem dos Enfermeiros emitiu a suspensão sumária da cédula profissional de Rita Henriques. O despacho foi tornado público. A audiência final para o cancelamento definitivo estava marcada para agosto. Ela ficou impedida de trabalhar em qualquer unidade de saúde em Portugal enquanto o processo estivesse pendente. A Catarina enviou-me uma mensagem do Hospital de Santa Maria quando a notificação surgiu no portal público da Ordem. Dizia que agora era público e que ela não voltaria a trabalhar em nenhuma clínica em Portugal. Respondi a agradecer. Que agora já não teria de pensar mais nela. Fechei o portátil, não voltei a pensar nela durante o resto do dia. No domingo 10 de maio, uma semana após a reunião no salão, o Conselho Paroquial da Igreja de São Martinho votou para destituir a Helena Silva de todos os cargos de liderança. A votação foi unânime. O padre Eduardo enviou à minha mãe uma carta registrada com aviso de recessão a comunicar a decisão. Ela não recorreu. Não apareceu na missa naquele domingo. 2 semanas depois, soubemos pela tia Madalena que a Helena tinha começado a frequentar uma igreja numa paróquia distante em Oeiras, onde nenhum dos fiéis a conhecia. O padre Eduardo também me enviou uma carta. Dizia que a igreja tinha feito o que precisava de ser feito, e que eu tinha feito o que precisava de fazer, que o resto não cabia a nós consertar. Li essa carta 2 vezes, dobrei-a, guardei-a na gaveta da secretária, junto das faturas da FIV. Não deitei essas faturas para o lixo, não precisei de o fazer. Na sexta-feira, 15 de maio, 17 dias depois de o pedido de urgência do Bernardo Costa dar entrada e 18 dias após a festa, o Tribunal de Família e Menores de Sintra decretou providências cautelares. A residência principal do Tiago e da Joana passou para o Bernardo. A Mariana manteve as visitas aos fins de semana. O juiz notou no despacho que um vídeo viral nas redes sociais e uma subsequente investigação civil a uma amiga íntima da mãe indicavam falta de discernimento suficiente para modificar o regime de residência enquanto decorresse a revisão do processo de divórcio. A Sílvia Costa ligou-me no dia em que a decisão do tribunal saiu. Estava a chorar, mas não com um tom de vitória. Disse-me que queria que eu soubesse que o Bernardo ia deixar que a Mariana visse as crianças, que ele próprio os iria buscar à sexta-feira e que ela ia ajudar com o transporte. Disse-me que ele pediu para me agradecer por não ter enviado nada para o processo. E disse-me, e isto era uma citação direta, que a Leonor não tinha obrigação de ser digna, mas que escolheu sê-lo. Eu respondi por favor, serem muito cuidadosos com aquelas crianças. Ela disse que tinha sido cuidadosa com as crianças desde o dia em que tinham nascido. Desligou antes de mim. Na quarta-feira, 20 de maio, o meu pai mudou-se da casa da Avenida Dom Afonso Henriques para um pequeno anexo com 2 quartos, num lote de Gaveto em Loures, a 25 minutos de Sintra. Eu e o Carlos ajudámo-lo a carregar as caixas. Ele não tinha muitas. Levou 2 pratos de porcelana da mãe dele
a caixa de ferramentas do pai e a pequena mesa de apoio de pinho que o meu avô tinha construído à mão em 1960. Tinha deixado a baixela do casamento na casa antiga. Disse que queria que a minha mãe tivesse algo decente para servir a comida quando a Madalena a fosse visitar. Jantamos na nova casa logo na primeira noite. Foi o meu pai quem fez o café. Ele arrendou o anexo a um amigo que era dono de 3 idênticos e que lhe tinha feito a oferta no salão paroquial 2 semanas antes da festa, embora na altura nem ele nem o meu pai soubessem ao certo para que serviria a oferta. O meu pai sentou-se à sua própria mesa de cozinha pela primeira vez em 38 anos. Disse que tinha esperado demasiado tempo, mas que não tinha chegado tarde. Coloquei a minha mão sobre a dele. Ele pôs a outra mão por cima da minha. Perguntou se nós os dois já tínhamos tomado a decisão sobre a adoção. Respondi que assinávamos os papéis na sexta-feira. Ele sorriu, o sorriso que eu não lhe via há 34 anos. Assinamos a candidatura para a adoção nos serviços da Segurança Social de Sintra na sexta-feira, 22 de maio, às 11 da manhã. A nossa assistente social era uma mulher chamada Beatriz, que encaminhava crianças no conselho há 19 anos. Perguntou há quanto tempo estávamos preparados. Eu respondi que estávamos prontos há 4 anos. O Carlos colocou a mão sobre a minha em cima da secretária. Assinamos ao mesmo tempo. Nessa noite, o Carlos e o meu pai trouxeram a cadeira da papa da nossa garagem. Tiraram-lhe o pano cinzento macio. O carvalho mantinha-se inalterado. O meu pai limpou-a com a manga da camisa. O Carlos colocou-a no canto da nossa cozinha, virada para a janela que dá para o jardim das traseiras. A luz da manhã baterá lá todos os dias às 7 horas, que é quando eu chego à casa dos turnos da noite. Pousei a mão na trave superior de madeira. Olhei para o Carlos. Olhei para o meu pai. Disse que um dia alguém se sentaria ali. Não a criança que eu esperava, mas aquela que me fosse dada. Naquela noite, depois do jantar, depois de o meu pai conduzir de volta para a sua nova casa, depois de o Carlos ir lá para cima corrigir testes, fiquei sentada à mesa da cozinha com uma chávena de chá que não bebi. Abri a gaveta com a certidão de casamento e a carta do centro de fertilidade. Tirei o cartão dobrado que o Carlos me tinha escrito em abril, que dizia ser o 3º ano consecutivo, e que fosse qual fosse o resultado, ele estaria aqui. Peguei numa caneta, escrevi por baixo com a minha própria caligrafia. 4º ano, resultado diferente, plano diferente, continuo aqui. A minha mãe ensinou-me que ser útil era o mesmo que ser amada. Ela usou a palavra vazio, numa festa em frente a 40 convidados, como se me tivesse deixado assim com o seu brinde. Mas uma cadeira vazia não é o mesmo que uma vida vazia. Uma página em branco não é um casamento à espera de ser apagado. E um corpo vazio não é um corpo que falhou. É um corpo que foi sabotado, sobre o qual se mentiu e que foi desfilado em frente a uma mesa para que todos os que eu crescia a amar pudessem rir-se do que me tinha sido roubado. Foi preciso a minha irmã subir para o colo do meu marido. Foi preciso o meu pai quebrar o seu silêncio. E foi preciso um pequeno bilhete numa cozinha escrito com caneta azul para eu aprender a diferença entre o vazio que alguém te chama e o cheio em que te tornas quando deixas de tentar encher os copos dos outros. Se isto der nome a algo na vossa própria vida, a uma mesa onde não se deveriam sentar, a um silêncio confundido com paz, a um brinde que tinha a intenção de vos fazer desaparecer, partilhem. Não por mim, mas por alguém que ainda se ri no meio da sua própria humilhação, porque ainda não encontrou as suas provas. Estes são os episódios de vingança. Subscrevam se quiserem mais histórias sobre as formas silenciosas, como as famílias se quebram, e as formas ruidosas como as mulheres saem de lá inteiras. Cada prova conta.